Vamos resolver o exercício da folhinha, tá bom? Pega aí sua folhinha e aí vamos resolver. Mas antes, esqueci de falar no outro vídeo, o que significa cada letrinha dessa forma. O Q, o N e o E. Lembra que eu desenhei o fio? E aí nós vimos, né, que dentro do fio se movimenta os elétrons, tá? Esse Q é como se eu tivesse querendo saber qual é a quantidade total de elétrons que está passando nesse fio aqui. Até vimos que quando ele está com muitos elétrons, né, eu tenho esse Q negativo, porque eu só vejo carga negativa. E quando eu tenho pouco elétron, quase nenhum, esse Q fica positivo. Por quê, tia? Porque ele é a carga total que passa nesse fio, tá bom? Então aqui, ó, carga elétrica total. Ok? Esse N aqui, o N é como se eu estivesse contando quantos elétrons tem. Se eu tiver, se fosse uma situação dessa forma, né? Que não é bem assim, mas se fosse assim, quantos elétrons eu teria aqui nesse fio? 1, 2, 3, 4. Ah, então o N é igual a 4, certo? O N, ele é a quantidade de elétrons ou número de elétrons. Número de elétrons. Que pode ser, né? Pode ser que esses elétrons ele pode estar faltando. Quando eles estão faltando, o Q é positivo, ou eles podem estar em excesso. Esse número de elétrons pode estar em excesso, que faz com que o Q seja negativo, tá bom? E esse E, tia? Esse E se chama carga elementar, que significa o quê? É basicamente o valor de um elétrozinho desse só umzinho só. Esse é carga elementar. E ele tem um valor fixo. Carga elementar. E ele sempre tem o mesmo valor. Sempre, sempre, sempre e sempre. Que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Como é que a senhora sabe disso, professor? Foi pelos estudos feitos, né, por cientistas, provado e comprovado por diversos experimentos, e aí chegaram a este valor aqui, tá bom? Sempre vai ser esse valor, tia? Sempre vai ser esse valor. Então, o E sempre vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Sempre vai ser. E ele representa o valor de um elétrozinho desse só, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos começar a resolver a questão. A primeira. Determine a quantidade de elétrons. Então, de início, você já vai ler com muita calma, sem estresse, sem pressa, tá bom? Você vai ler. Determine a quantidade de elétrons. Quantidade de elétrons tem a ver com o valor total das cargas que passam ali naquele fio? Ou ele quer saber o número de elétrons? Porque na fórmula eu tenho essa possibilidade e essa daqui. Essa daqui eu já sei o valor dela, então não adianta eu ir atrás do E, porque eu já sei o valor dele, já está comprovado, né? Já falou sobre isso. Então só pode ser esse ou esse. Aqui você viu que é quantidade total de elétrons que passam num fio. Aqui é o número de elétrons ou quantidade de elétrons, tá bom? Então aqui o que eu vou buscar é o N. Determine a quantidade de elétrons que deve ser perdida. Então, nessa situação aqui, ó, ele tinha muitos elétrons nesse fio e aí desligou da energia e ele foi se perdendo, né? Os elétrons se perdeu. Perder. Quando eu tenho perda de elétrons, esse fio fica assim, ó, quase nada. Opa! Esse fio fica com quase nada de elétrons. Então,
Se ele fica um casinado de elétrons, a gente até viu, a situação dessa é que ainda assim vai ter átomos. E dentro do átomo eu tenho uma carga. Qual é essa carga? É positiva. Então aqui, o que vai ficar positivo? Quando eu tenho uma perda de elétrons ou falta de elétrons, o que fica positivo? Aí, continuando, né? Que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva. Olha aí, ó, a questão mesmo está falando que o que, né? A carga total desse fio fica positiva. E qual é essa carga? Quanto é essa carga, né? Corresponde a 2,56 vezes 10 a menos 10. Então, o que aqui é 2,56 vezes 10 a menos 10 coulomb. Vamos calcular sabendo, né? Aí, ó, sabendo que o valor de E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos calcular. Como é que a gente calcula? Bota na fórmula. A formulazinha de sempre. Vamos substituir os valores. O que é quanto? 2,56 vezes 10 a menos 10. Igual. O N é o que eu quero saber. O E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou organizar isso aqui. Como é que eu organizo? Eu quero que o N fique sozinho de um lado da igualdade. Então, eu passo esse 1,6 para cá. Ó, isso aqui eu vou passar para o outro lado. N é igual a 2,56, só estou repetindo, viu? Dividido, porque ele está multiplicando, ele vem dividindo. Com a operação diferente, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá bom? Aí, em matemática, esse ano, vocês estão aprendendo sobre potencialização, que é uma propriedade da matemática. Peraí que não... Deixa eu cair. Ai. Propriedade da matemática, né, da potencialização, que ajuda nós resolvermos esse lado aqui dessa divisão. Porque se você for resolver tudo isso aqui de uma vez só, não vai conseguir, tá? Pode ser o mais expert, ou então fazer na calculadora que a tia não deixa, né? Mas você tem que aprender. Em matemática, ó, lá na matemática eles ensinaram que tem uma operação assim. Se eu tenho duas bases iguais com expoentes diferentes, o que eu faço com isso aqui para resolver? Eu repito a base e diminuo os expoentes. Isso aqui é uma operação matemática. Pois então eu vou fazer desse jeito aqui. Por quê, tia? Porque eu tenho bases iguais, ó, 10 e 10, e tem os expoentes diferentes. Que eu botei até aqui eu botei aqui 19, mas não é 19, é 10, né? Aqui é 10. Então eu vou pegar isso aqui, ó. Vou resolver bem aqui. Tá bom? Só essa parte eu vou levar pra lá. Então eu tenho 10 a menos 10 sobre 10 a menos 19. Né? Ótimo. Desse jeito aqui, o que foi que a matemática fez? Repetiu a base e diminuiu os expoentes, os númerozinhos que ficam lá em cima. Pois eu vou fazer do mesmo jeito aqui. Eu vou repetir a base e vou diminuir os expoentes. Tipo, por que a senhora botou entre parênteses? Para ficar mais organizado, né? Ficar esse negócio tudo junto um do outro. Aí também, outro detalhe que você tem que lembrar para conseguir resolver aquilo ali é sobre o jogo de sinais, que também vocês estão aprendendo esse ano. Que é como assim, tia? Como é essa parte do jogo de sinais? Se eu tenho sinais iguais, menos com menos ou mais com mais, no final eu somo, tá bom? E se eu tenho sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, tanto faz, eu diminuo, certo? Pois assim, eu vou fazer o jogo de sinal lá em cima. Menos com menos
sinais iguais, soma. Então, ganhou o soma. Só que ainda falta mais um sinal. Esse mais com aquele menos ali, ó. Ficou o quê? Sinais diferentes. Sinais diferentes, eu diminuo. Então, no final de tudo, eu vou diminuir. 10 menos 19. Vai ficar 10 menos 19. 10 menos 19 dá quanto? 9. Só que eu tenho que lembrar que tem que levar o sinal do maior. Quem é o maior dos dois? É o 19. E o sinal do 19 é negativo. Então fica menos 9. Certo? Tia, então no final vai ficar 10 a menos 9. 10 a menos 9. Depois eu vou botar aqui, ó. 2,56 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 9, que é o que eu descobri, tá bom? Aí fazer a divisão desses dois números aqui. Tia Tati não vai fazer a divisão, né, parte por parte, mas você, ó, em casa aí, você faça o seguinte: se não sabe fazer divisão de números decimais, que aqui são números decimais, né, número com vírgula, você vai fazer o seguinte: você vai montar a divisão com a vírgula e aí vai contar quantas casas eu tenho neste número aqui, ó, no numerador, tá bom? Aqui eu tenho quantas casas? 2 casas. Por quê, tia? Tá aqui, ó. 2 casas, tá bom? E essas 2 casas eu vou aumentar ali no denominador. Vai ficar como essa divisão aqui? Para me fazer 256 dividido por 160. Porque eu aumentei 2 casas que eu tirei daqui, tá bom? Aí agora você sabe resolver. 256 dividido por 160, tá bom? No final, quando você fizer, né, toda a divisão, no final, você vai encontrar um número assim, certo? Mas você não tem que lembrar que você retirou 2 casas daqui. Então você vai ter que botar novamente. Aqui, ó, fica 2 por 160, ou 1,60. Então aqui, ó, o valor é 1,60 vezes 10 a menos 9 elétrons. Por quê, tia? Porque aqui nós estamos vendo a quantidade de elétrons, tá? O número de elétrons. Essa é a resolução da primeira questão. Sei que é muita coisa, mas devagarinho, fazendo parte por parte, dá para conseguir fazer, tá bom?